O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Aos Romanos 14, 17. Ministério Pão Vivo. Hoje, direto ao assunto. Nos vídeos anteriores, a gente aprendeu sobre as perguntas que os fariseus e os levitas fizeram para João Batista ali às margens do Jordão. Eles vieram questionando o fato de ele estar batizando e disseram eles: você mesmo já disse que não é o Cristo, não é Elias, não é o profeta, porque então batizas? E João disse: olha, eu batizo em água, mas no meio de vós está um que vocês não conhecem. Este é aquele que eu disse que eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias. Ou, como disse o evangelista Mateus, nem de desatar as suas sandálias. Note, ele esclareceu, ficou claro para eles e para nós também, que o batismo que João estava celebrando era em água. E aqui ele já insinua a superioridade de Cristo, daquele do qual ele estava sendo. Ele foi o precursor. Ele já mostra a superioridade de Cristo em relação a ele. É claro que esta palavra que ele disse para eles: no meio de vós tem um que vocês não conhecem, deu para eles alguma luz, alguma revelação. Não tudo aquilo que eles queriam saber. Eles só estavam questionando o que João Batista estava fazendo. É necessário relembrar que o ambiente espiritual, no momento, era um ambiente de trevas. Conforme já aprendemos, tinha havido um silêncio profético, trevas espirituais de 400 anos. E agora era uma novidade um homem estar celebrando um ato religioso que estava atraindo multidões. Por isso, eles, como líderes religiosos, eles queriam saber o porquê, a razão de ele estar fazendo aquele ato batismal, aquela celebração. É claro, conforme já mencionei, no meio de vós tem um que vocês não conhecem. Jesus já estava ali. O Cristo do qual eles tinham falado, estavam falando, já estava ali. Eles não conheciam. Aliás, o próprio João não tinha uma revelação clara
ainda deste que estava já ali no meio da multidão. E ele repete o que o evangelista João tinha dito. João tinha dito, tinha apresentado o testemunho de João Batista, dizendo: aquele que vem depois de mim passou na minha frente, porque ele sempre existiu. João aqui repete aquele testemunho. Ele diz, usando o demonstrativo, este é aquele que eu já falei nele. E logo em seguida, João olha e ele vê Jesus que vai chegando. E que declaração que ele fez. Eis o Cordeiro. Dá a impressão que ele, além de olhar, deve ter posto o dedo em riste. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele faz agora os judeus recordarem o que tinha acontecido quando eles saíram do Egito. Lá, o cordeiro mais o cordeiro animal tinha sido sacrificado pela libertação deles do cativeiro egípcio. E depois, Deus instituiu o sacrifício de animais, quando o sangue era derramado como sinal de expiação. Só que com uma diferença: isto acontecia diariamente e uma vez por ano, lá no Santo dos Santos, aquele lugar que só o sumo sacerdote podia entrar. E agora, então, nesta declaração, aqui tem um marco divisor do tratamento de Deus com a humanidade, do tratamento de Deus não só com os judeus, mas com o mundo todo. Até ali eram os cordeiros, eram os animais que eram sacrificados, mas era aquele sacrifício repetitivo. Agora, note a declaração: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora era o antídoto real, verdadeiro. Não era um paliativo para o pecado, mas era aquele elemento, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que não apenas trazia ou traz expiação, mas tira o pecado. E não era o pecado apenas de uma nação, o pecado do mundo. Fixemos a nossa mente, o nosso coração
na declaração do Batista aqui. Aliás, é bom esclarecer que o nome João Batista, o nome dele, na realidade, era João. Ele ficou com um Batista que parece um sobrenome por causa do ato que ele praticava, que ele celebrava, o batismo. Então, Batista vem de batismo. Então, fixemos a nossa mente, o nosso coração, nesta revelação. Quando ali, no meio daquela compacta multidão, e João, quem sabe, dentro do Jordão, de roupas molhadas, ele vê este que vai chegando. Ele sabia, porque Deus já tinha dado o sinal característico de Jesus, aquele sobre o qual você ver descer o Espírito em forma corpórea, como se fosse uma pomba ou como pomba, e repousar sobre a cabeça dele e permanecer sobre ele. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse é o Cordeiro de Deus. Por isso, João, sem medo de errar, declarou, mandou que o povo olhasse, fixasse o olhar nele. Hoje, vamos fazer a mesma coisa. Não num olhar físico, palpável, mas um olhar de fé. Olhemos para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não vamos olhar para Jesus naquele olhar incrédulo, apenas como um Jesus histórico, um Jesus propalado, que o nome dele está por todos os lados, está em para-choques de caminhões, para-barros, em camisetas, embora por todos os lados, de uma certa maneira, aleluia por isso, mas Deus espera de nós muito mais em relação a este Cordeiro. Ele espera o nosso relacionamento pessoal com ele, a nossa fé viva, concreta, como teve João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Fiquem na bênção e na graça do Senhor Jesus. Amém e amém.